voltando aqui. Ok? Percebi que o título é polêmico, tem a assinatura do autor, eu já sei que é artigo de opinião. Por que, professor, eu preciso saber esse artigo de opinião? Que possa ser que tem uma questão falando sobre o gênero de texto, então você já matou uma questão. Ok? A professora não precisava ler o texto? Não, você não precisa ler o texto. Basta ver se o título é polêmico, se tem assinatura. Se tiver, é artigo de opinião. Tá? E lá, se tiver uma questão dessa, sobre gênero, né? Artigo de opinião. A gente sabe que é um gênero textual. Tá? Lá na questão que pode aparecer uma questão dessa pedindo, vai estar ou artigo de opinião, ou vai estar artigo de opinião, ou vai ter editorial. Ou editorial. Qual a diferença, então, de artigo de opinião para editorial? É que enquanto que o artigo de opinião você tem a assinatura do autor, no editorial você não tem a assinatura de ninguém, tá? Eu não vou me ater muito a essa questão, a esse assunto aqui, porque a gente precisa de uma questão para desenvolver melhor. Mas só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Professor, tá, agora eu quero ler o texto. Como é que eu faço? Quais são as estratégias de leitura do texto? Eu chamo de leitura dinâmica, tá? É a leitura para responder questão. Você não vai ler para entender o texto, você não vai ler para se debruçar no texto, não. Você vai ler para responder a questão, só isso. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu falo assim, meus queridos alunos, eu não vou ensinar língua portuguesa para vocês, não é o meu papel. O meu papel é ensinar vocês a responder questões de língua portuguesa. Esse é o objetivo. O objetivo de quem está estudando para o concurso, o objetivo de quem está aqui nesta aula, por exemplo, não é aprender língua portuguesa. Vocês não querem aprender língua portuguesa, vocês querem acertar as questões de língua portuguesa, é marcar o xizinho lá na alternativa correta e pronto, é isso. Então é isso que eu faço. Então vamos lá. Como é que funciona essa leitura? Seguinte, todo texto ele é dividido por parágrafos, ok? Todo mundo sabe, tranquilo. Então o que você faz? Os parágrafos, eles são divididos por períodos. Professor, o que é período? Que danado é período? Que faz tempo que eu não sei o que é período. Período é a frase que sempre vai terminar com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ou, em alguns casos, reticências. Professor, vírgula termina período? Não. Professor, ponto e vírgula termina período? Não. 2 pontos? Não, negativo. Só o que conclui período é ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Pronto, só isso. A partir disso, você já sabe quantos períodos tem no parágrafo. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vou só pegar a cor vermelha aqui, para destacar melhor. Vamos lá. Eu não vou ler, né? Chegando aqui, pronto. Já encontrei um ponto final. Já tem um período. Aí eu vou, aqui já tem outro período. Aí eu vou, aqui já tem outro período. Vou lendo assim. Pronto, no finalzinho aqui tem outro período. Então é só contar. Se eu perguntasse quantos períodos tem nesse primeiro parágrafo, você vai contar. 1, 2, 3, 4. Professor, tem 4 pontinhos. Então, tem 4 períodos. Simples assim? Simples assim. Fácil demais, tá? Então, o que eu faço? Eu vou ler o parágrafo inteiro da introdução, que é o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo eu leio completo. Tá, professor, e os outros parágrafos? Você só vai ler o primeiro período. Quando eu quero encontrar o objetivo principal do texto, eu leio o primeiro parágrafo completo e leio apenas o primeiro período de cada parágrafo. Por quê? Porque isso já me dá o que eu estou precisando. O que eu estou precisando? O objetivo principal do texto, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura. Como a gente faz a leitura, vamos ler aqui. Aí, a partir disso, eu vou ensinando outras estratégias. Então, começa assim, ó. 3 séculos atrás, deixa eu pegar o laser. Vamos lá. Começa assim, ó. 3 séculos atrás, o economista inglês. Poxa, professor, agora eu fiquei atrapalhado, eu não consigo ler direito esse nome. Pessoal, ó, quando vocês estiverem lá na tua provinha no dia lá, feliz da vida, porque vocês já sabem, tenho certeza que vão ser nomeados. Vocês vão olhar para a prova de vocês, vão talvez se deparar com nomes complicados, nomes em inglês, em italiano, em russo, em turco, enfim.
em alemão, em russo. Você vai parar o texto para tentar ler aquele nome? Não, obviamente que não. Você não precisa pronunciar, não precisa entender o nome daquela pessoa para responder a questão. O que você faz, então? Você substitui aquele nome difícil para nomes comuns. José, Maria, João, Pedro, André, certo? Substitua, que facilita. A leitura ela tem que ser linear, ela tem que ser assim, macia. Você não pode interromper a leitura, senão interrompe o teu raciocínio. Se você travar na leitura, trava o raciocínio. Então, a gente faria assim, ó. 3 séculos atrás, o economista João vaticinava que, sem controle de natalidade, o mundo estaria destinado à fome. Abre aspas. A população, quando não contida, cresce em progressão geométrica. A subsistência cresce apenas em progressão aritmética. Um pouco de conhecimento em matemática mostrará a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda. Escreve ele em seu célebre ensaio sobre o princípio da população de 1798. Pronto, já li o primeiro período. O primeiro período vai falar sobre esse economista aí, João, né? A gente deu o nome para ele de João, ok? Vai falar sobre a questão da fome. Ah, professor, então a alternativa talvez fosse lá aquela alternativa A. Será? Vamos lá. O que eu faço agora? Vamos ler o segundo parágrafo. A tese ecoa ainda hoje, quando a população mundial atinge a marca de 8 bilhões, 10 vezes da época do pai da demografia. Quem é o pai da demografia? Esse camarada aqui, esse João, para quem a gente deu o nome. Influenciou o movimento ambientalista, setores conservadores que se apropriaram do argumento para defender as agendas anti-imigrações, por exemplo. Está falando aí. A previsão de Malthus, aqui vai falar novamente sobre a previsão dele. A previsão de Malthus estava errada. Se a previsão dele estava errada, vamos dizer que eu não posso levar isso em consideração. Ao menos desde a década de 60. A produção de alimentos, auxiliada pelas inovações tecnológicas, supera o crescimento da população global. Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Percebe que está indo um pouquinho contra o que ele está falando. Relatórios mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura indica que o percentual... Aí está falando, professor, eu preciso ler essa questão de percentual? Não, você não precisa ler isso, porque isso aqui não vai dar a ideia do objetivo principal, ok? O objetivo principal é a relação entre fome e desigualdade social. A gente parte para o próximo aqui. Olha, tem um nomezinho, Carlo Caffiero. A gente precisa ler Carlo Caffiero? Não, lê José, né? Ou Zé. José, economista, estatístico, bababá, afirma, ele vai afirmar o quê? Que o problema está na desigualdade econômica. Opa, desigualdade econômica. Já que o dinheiro é condicionado à obtenção de comida. Pronto. Aí o restante vai falar sobre essa primeira afirmação. Professor, está aqui, ó, eu preciso ler o resto? Não. Por quê? Porque o resto vai falar daquilo que ele acabou de mencionar aqui em cima, que o problema está na desigualdade econômica. Então, provavelmente, ele vai explicar. Vamos para o próximo parágrafo. O pesquisador acrescenta que mesmo os impactos de eventos extremos sobre índices como os de suplementação, aí vai novamente explicar o que ele falou aqui. Preciso ler? Não. Vamos para o próximo. É o caso da pandemia Covid-19. Perceba, é o caso da pandemia 19. Ah, professor, tem Covid-19 lá numa das alternativas. Mas perceba que aqui ele vai usar como um exemplo. É o caso, é o exemplo da pandemia Covid-19. Professor, quando tiver um exemplo assim, eu preciso ler o exemplo? Não, pode pular, porque exemplo não é o objetivo principal. Pule. Professor, eu vou pular tudo isso, vai pular tudo isso. Vamos para o próximo parágrafo. Professora de Sociologia da Universidade de alguma coisa, da Alemanha, e líder do grupo da pesquisa Alimentos pela Justiça, pesquisadora Dona Ana aqui afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do sistema de alimentação global. Está falando sobre a vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem empobrecendo e se baseassem em poucas commodities, como trigo, milho e soja. Então, está falando sobre a questão do alimento, porque não tem muitas commodities, né? Preciso ler o resto? Não. Vamos lá. Mota, a outra camarada, né? Aqui, ó. Cita como exemplo do trigo. Vai falar do trigo. Preciso ler isso aqui? Não. Ainda segundo ela, aquela moça lá, essa dependência ajuda a perpetuar uma desigualdade de responsabilidade entre os que mais contribuem para os problemas globais e os que mais são atingidos por eles. Aí, o exemplo da África aqui, né, que eu já observei, a África, não que, aí o próximo parágrafo, não que os países ricos estejam salvos da fome. Mota observa
que desde a adoção de políticas neoliberais dos anos 1980, mais fortemente desde a crise financeira, houve um grande retrocesso no processo de inclusão social, desigualdade. Professor, Pois não, com licença, à vontade. a sua tela não está aparecendo. Não está aparecendo. Não, tem alguém aí que está mexendo, eu não sei se está sabendo mexer, está compartilhando aí a tela da pessoa, Ai, José meu Deus. Tiago. José Tiago, José Tiago. Deixa eu voltar aqui, peraí. A sorte que vocês avisaram, tem que avisar, gente, porque senão... Deixa eu ver aqui. Quem é esse José Tiago? José Tiago, ele está apresentando a tela. Por favor, desabilite a tua tela aí. É só sair, por favor. Eu acho que ele deu certo, vamos ver. Está aparecendo para vocês a minha tela? Alguém, por favor. Ainda não. Ainda não. Não. Não estou vendo, não. Tá, deixa eu fazer aqui, peraí. Só um minutinho, gente. Peraí que agora vai dar certo. Agora deu certo, né? Sim. Ah, José Tiago, vou puxar a tua orelha. Gente, evitem estar mexendo nesses, né, compartilhar a tela, assim, tá? Porque senão atrapalha a aula. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Não faça mais isso, José Tiago. Pronto. Ok? Mas assim, pelo menos o áudio apareceu, né? A estratégia que eu quis mostrar para vocês é o seguinte: vocês não precisam ler todo o texto. Basta ler o primeiro parágrafo e depois ler os primeiros períodos de cada parágrafo. Dá certo. Professor, dá certo? Dá certo. Vá por mim, tá? Vá por mim, depois você me agradece. Tá bom? Dá certo sim. Então, voltando aqui à questão 1, a alternativa B. Vamos pular para a questão 2, para a gente não perder muito tempo aqui. Questão 2 vai falar o seguinte: de acordo com as informações do texto. Opa, agora é um pouquinho diferente. De acordo com as informações. Professor, licença, eu não sei se travou aqui o meu. No caso, a alternativa correta da 1 seria qual? Só para me conferir aqui com o meu. B. Alternativa B. Ah, obrigada. Alternativa B. Ok? A fome e desigualdade está lá no título, né? É a relação entre os dois. Perceba? Mostrei para vocês que só pelo título a gente já conseguiria responder a questão 1. Tá? Alternativa B. Lembrando que isso aqui é nível superior. Tá? Lá de Bom Jesus. Foi em 2022. Então, de acordo com as informações do texto, o que a gente faz? Vamos ler o texto? Não. Aqui vai aparecer uma questão dessa para vocês, tá? Não se preocupe, que lá no dia da prova de vocês vai aparecer uma questãozinha dessa aqui. Tá? Como é que a gente responde uma questão dessa? Percebe que na questão 1, fala assim, objetivo principal, ok? Ou seja, predominante. Qual é o objetivo central? Aqui não, aqui vai falar de acordo com as informações do texto. Então, essa questão é o seguinte, eles vão querer fazer uma associação entre o que está nessas alternativas e alguns trechos do texto, tá? Para ver se está batendo. O que a gente faz? A gente vai ler as alternativas, marcar aquelas palavrinhas que tem no texto e a gente vai para a parte do texto que vai falar sobre isso. Novamente, eu não preciso ler todo o texto, tá? Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: as inovações tecnológicas, então aqui, ó, inovações tecnológicas contribuíram para negar a relação direta entre problema da fome e o crescimento populacional. Então, perceba que a gente vai tentar encontrar essa palavrinha no texto, as inovações tecnológicas. Elas fizeram o quê? Elas contribuíram, então é uma ideia positiva. Contribuíram para o quê? Para negar. Então, negar é uma ideia negativa, né? A relação direta entre o problema da fome e o crescimento populacional. Tá? Professor, e o que a gente faz agora? Vamos tentar encontrar esta alternativa lá, né? Vai falar de inovações tecnológicas. Então, vamos lá em cima, está aqui. Vamos ver onde a gente encontra inovações tecnológicas. Deixa eu ver aqui, a tese ainda hoje, papapá, movimento ambientalistas.
eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai ler o texto, tentar encontrar a palavra, a expressão inovações. Para a questão rapidinho. Inovações tecnológicas, certo? Será que tem isso no texto? E às vezes nem tem no texto, né? Previsão, produção, a gente está lendo, né? Inovações tecnológicas, mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade, relatório, blá, 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 blá. Não está aqui. Inovações tecnológicas, desigualdade econômica, dinheiro. A princípio é possível ter hoje. Questão, vontade política da relevância, os governos precisam dar a... Precisa acrescento que mesmo impactos, eventos, trânsito, inovação... Licença, professor. Oi. Eu acho que eu vi no terceiro parágrafo Aqui. a questão da inovação. Muito obrigado. Está aqui, inovações tecnológicas. Pronto, encontrou inovações tecnológicas? Agora vamos ver se essa informação está batendo lá com a alternativa. Okay? Aqui diz o seguinte, na previsão desse cidadão aqui, aí estava errada, né? Ao menos desde a década de 1960, a produção de alimentos auxiliadas pelas inovações tecnológicas supera o crescimento da população global ano após ano. Então, está dizendo que a produção de alimentos que ela está sendo auxiliada pelas inovações tecnológicas. Está fazendo o quê? Supera o crescimento. Lá na alternativa diz o seguinte, as inovações contribuindo para negar a relação direta entre o problema da fome e o crescimento populacional. Não, lá não está dizendo isso. Ok? Percebe que quando está escrito inovações tecnológicas, não está dizendo isso. Então, eu já sei que a alternativa A não é. Ok? Alternativa B, o pensamento de Thomas Malthus, né, nosso querido João, a gente dá o nome para ele de João. O pensamento de João ainda influencia o mundo, ó, ainda influencia o mundo atual e serve como argumento para que ambientalistas defendam agendas anti-imigração. Está dizendo que ainda é atual o pensamento dele e esse pensamento é usado por ambientalistas para fazer o quê? Defendam a agenda anti-imigração. A gente viu esse camarada aqui no início, né? Que diz o seguinte aqui, ó. Tá aqui, ó. A tese ecoa ainda hoje, a tese, né, o pensamento dele, quando a população mundial atinge cerca de 8 bilhões, 10 vezes a época do pai da demografia, e influenciou o movimento ambientalista a setores conservadores. Ou seja, perceba que o pensamento dele influenciou do movimento ambientalista a setores conservadores, que se apropriaram do argumento para defender, ó, se apropriaram do argumento para defender a agenda anti-imigração. Por exemplo, se a gente voltar lá na questão, o pensamento dele influencia o mundo atual e serve como argumento para ambientalistas defendam agendas anti-imigração. Ou seja, bateu com a informação correspondente lá no texto. Se bateu, achei a alternativa. Tá vendo como é que a gente responde a questão dessa? Eu não preciso ler todo o texto, porque se eu ler o texto, eu for para a questão, aí depois eu vou ter que ler o texto de novo. Não. Vai pegar essas palavrinhas e vai correr no texto e procurar onde é que está no texto. Aí você cruza os dados, cruza as informações. Será que está batendo? Será que tem a ver? Ok? É assim que a gente responde uma questão dessa aqui. Tá? Funciona o modelo. Funciona. Tudo bem. Vou passar para a questão 3, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, tá bom? Só para mostrar para vocês essa aula, né? Obviamente não tem como eu mostrar tudo para vocês, mas é para você ter uma base de como a gente responde as questões, tá? Dá uma olhadinha aqui na questão 3. Sobre a organização do quarto parágrafo. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar. Vamos lá. Mais fácil do que isso aqui, só andar para frente, tá? Por quê? Quando eu falo de organização, vou colocar aqui, ó, organização do quê? Do parágrafo. Organização do parágrafo, o que eu tenho que pensar? Seguinte, olha as alternativas, como é que ela fala. A ideia central, a B, ideia central, a C, ideia central, a D, ideia central. Então, perceba que quando eu organizo o parágrafo, eu sempre vou ter o que a gramática chama de ideia central. Ou ela também é chamada de tópico frasal. Ok? Mas a FUNCERN gosta de usar a expressão ideia central. Professor, como é que eu faço isso?
É simples mesmo? É. Tem como mostrar? Tem. Lembrando que eu falei para vocês que o parágrafo ele é organizado em períodos, não é? Se o parágrafo é organizado em período, a ideia central, 99% você vai encontrar no primeiro período, ok? Primeiro período. Professor, é sério isso? É sério, 99%? Sim. E 1% é muito raro. Tá? E Fonselle gosta de trabalhar dessa questão. Então, se eu sei que a ideia central, ou chamada de tópico frasal, ela 99% você vai encontrar no primeiro período, o que eu faço? Vamos ler as alternativas. Alternativa A ideia central está explícita no segundo período? Eu acho que não. B, a ideia central está implícita. Professor, qual a diferença de explícita para implícita? Explícita aparece. Implícita não aparece, está escondido. Ok? Implícito é aquilo que está escondido, não aparece no texto. Explícito é o que está aparente, visível no texto. E a ideia central, ela sempre está visível, tá? Visível. A ideia central está implícita. Isso aqui, então, a letra B, eu já posso descartar. A letra A, a ideia central está explícita no segundo período? Não, já posso descartar. C, a ideia central está diluída e pode ser reconstruída a partir de informações contidas no segundo período? Não, ela não está diluída, já posso descartar. Alternativa D, a ideia central está explícita, visível, no primeiro período, e é desenvolvida pelas informações apresentadas no segundo e terceiro período. Pronto, você só precisa dessa informação para conseguir responder uma questão dessa aqui. Simples demais, tá? Mas, e a teoria? Para que teoria, se você só precisa disso aqui para responder, tá? Tem um aluno meu, inclusive, que hoje ele pega uma prova de português da Fonselle e em 10 minutos ele consegue responder. Certo? Usando isso aqui, essa estratégia aqui. E dá certo? Dá certo. Tá? Mas, para aqueles que estão assim, um pouquinho desconfiados, vamos dar uma olhadinha aqui. Está falando sobre a organização do quarto parágrafo. Bem rapidamente. Vamos lá para o quarto parágrafo. Então, tem aqui 1, 2, 3. Está falando aqui, ó, quarto. Okay? E o seguinte, mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Opa, tem um ponto final aqui. Então, perceba que primeiro período fala, a fome não abandonou a humanidade. Essa é a informação, a ideia central. Segundo período, já faz sobre a ideia secundária. As outras informações estão relacionadas à ideia principal. Relatório mais recente da organização, blá, 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 indica que o percentual das pessoas que sofrem subalimentação, o que é subalimentação? É fome. Ou seja, então está fazendo referência a essa ideia. Ok? E outro período aqui, ó. Isso significa que entre 700, ou seja, essa informação está fazendo referência ao que já foi mencionado anteriormente. Então, a ideia central é aquela que aparece no primeiro período. E os demais períodos vão falar a respeito dessa ideia central que está contida no primeiro período. Tá bom? Só isso. Só entenda dessa forma aqui. Ok? A ideia central, visível, ou pode ser chamada de tópico frasal, está sempre no primeiro período. Fácil demais. Próximo. 4. Em relação às citações do discurso alheio, por exemplo, no texto análise as afirmativas abaixo. Citações do discurso alheio. Ou seja, o que é esse discurso alheio? A gente chama também de citações. Existe uma estratégia, uma macete para isso? Existe. Vamos chamar de citações, tá? Ou discurso. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Funciona dessa forma aqui. Você tem, vou colocar aqui um ponto aqui, e um pontinho aqui embaixo, tá? Vou pegar aqui uma cor preta. Você tem a citação direta, e você tem a citação. Fonselle gosta muito de trabalhar isso, né? Citação
indireta. Ok? Citação direta e citação indireta. Se você olhar aqui nas sequências aqui, ó, vai falar, ó, citação indireta. 2, citação, recorre à citação de discurso de um mesmo autor. O autor recorre primeiramente a uma citação indireta. Ok? No 4, citação direta. Então, você vê que tem essas palavrinhas. Como é que funciona? Como é que eu descubro a diferença entre citação direta e como é que eu descubro a diferença entre citação direta e citação indireta? Muito simples. Grave isso aqui, anotem. Tá? Inclusive, esse materialzinho aqui que vocês estão vendo, eu vou formatar ele em PDF e vai ficar disponível para vocês também. Tá? Então, citação direta, vamos lá. Primeira coisa, uso de aspas. Professor, o que é aspas? É isso aqui, lembra? Uso de aspas. Tá? O que mais? O que vai aparecer nas alternativas? O uso de aspas. Primeiro, para ser citação direta, tem que ter obrigatoriamente aspas. E lá na alternativa você vai ver palavrinhas do tipo transcrição, literal, ou transcrição real, ok? E citação indireta. Você não tem, vou colocar assim, ó, não tem aspas, você não vai aparecer, você não vai encontrar aspas, tá? E nas alternativas também pode ter palavrinha do tipo parafraseado, ok? Ou paráfrase, né? Parafraseado, paráfrase, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Professor, é só isso aqui? Só isso? Só com isso aqui eu consigo responder a questão? Consegue. Vamos lá. Perceba, em relação às citações do discurso alheio presente no texto. Analisa as afirmativas abaixo. Fala assim, ó, no parágrafo 8, há citação indireta, em que o autor transcreve as palavras do autor citado. Analise comigo, assim, essa primeira afirmativa aqui. Vou pegar o vermelho. Aqui ele está falando de citação indireta. Se a citação indireta, você tem aí parafraseado, ok? Parafraseado. O que é parafraseado? É quando você, com as suas próprias palavras, você cita alguma coisa, tá? Deixa eu só colocar uma informação aqui na direta, para facilitar para vocês. Transcrição literal real. Então, essa transcrição real e literal do autor, ok? Pronto. Completar a informação ali para facilitar para vocês. Então, se eu tenho uma citação indireta, e fala assim, em que o autor transcreve. Onde é que a gente encontra a palavra transcreve, ou alguma coisa semelhante? Na citação direta, ó. Transcrição, transcreve. Então, percebe que essa palavrinha transcreve, ela faz referência direta e não indireta. Isso quer dizer que essa 1 aqui já está errada. Se ela já está errada, eu vou eliminar aqui a A. Por que eu vou eliminar A? Porque a A tem a 1. Eu vou eliminar a D também. Por que a D? Porque a D também tem 1. Já eliminei 2, certo? Ficando apenas com a B e com a C. Porque se eu já percebi que a 1 está errada, eu já elimino 2. Já mata aí 2 coelhos. Perceba que tanto a B quanto a C eu tenho a 3. Então, obviamente, esta 3 aqui está certa. Eu vou precisar ler a 3? Não. Tá? Aí a C tem a 2 e a B tem a 4. Vamos ler a 2? Se a 2 estiver certa, então vai ser a letra C. Se estiver errado, vai ser a alternativa errada. Tá? A 2 fala o seguinte, nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discurso de um mesmo autor. Vixe, professor, agora eu confundi. Eu vou ter que olhar todos os parágrafos? Calma lá, não vá para o texto antes. Vamos ler, então, a afirmativa 4. Né? A afirmativa 4 já está mais fácil aqui para a gente. No parágrafo 5, há citação direta, por meio da paráfrase. Peraí, citação direta, paráfrase? Eu acho que está errado, né? Porque paráfrase é citação indireta. Ah, então quer dizer que a 4 está errada? Sim. A 4 está errada. Ora, se a 4 está errada, não pode ser a B. Alternativa correta? C.
Já respondi mais um, certo? Eu posso passar para a próxima. Olha só que maravilha. Somente com isso daqui você consegue responder essa questão. Eu não precisei nem ir para o texto. Não precisei nem recorrer ao texto. Só com isso aqui você já consegue responder. Diga aí se é bom ou se não é. Vamos partir agora para... Só um minutinho aqui, pessoal. Aí. Vamos lá. Lembrando que essas questões aqui, como eu falei, né, sobre a análise da banca, é 90% de chance de cair, não as mesmas questões, mas os mesmos assuntos com o mesmo formato, tá? Com o mesmo formato. Eu já conheço a FUNCERN, então ela vai trazer o mesmo formato. Depois, se der tempo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar ali 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Eu posso pegar a prova de cada um desses anos aí e mostrar para vocês. O padrão é o mesmo, tá? O padrão é o mesmo. Tudo bem? Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, desse macete aqui, pode aplicar em todas as questões que aparecer. Se aparecer uma questão dessa lá na prova de vocês, pode aplicar isso aqui que vai dar certo. Tudo bem? Não precisa ficar muita teoria aí. Só isso aqui. Somente. A questão 5. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo em. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo. 3 séculos atrás, o economista inglês, o que é retomar um substantivo? Vamos lá, alguma coisa que retoma um substantivo. Deixa eu só dar uma conferida aqui no negócio. Rapidinho aqui. É isso aí, vamos lá. Eu vou ler as alternativas, aí eu explico para vocês, tá? A palavra que, é que eu esqueci só de marcar isso aqui, a palavra que foi empregada para retomar um substantivo. Então, a questão está perguntando o seguinte, qual das palavrinhas que estão nas alternativas, eu só esqueci de destacar a palavrinha, foi empregada para retomar um substantivo. Letra A, 3 séculos atrás, o economista inglês João vaticinava que, opa, apareceu um que aqui, sem controle na natalidade, o mundo estaria, beleza. José sugere que, vai ser um que aqui, ponto de luz, Europa, não tem mais que, não. C, a produção de cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que, aqui. D, hoje vemos vários países da África dependendo da importância, sendo que, aqui. Professor, e agora? Como é que eu faço para responder uma questão dessa? Qual é a teoria que eu vou usar aqui? Não, você não vai usar teoria alguma, você vai usar apenas 2 macetes. Quais? Seguinte, esse macete eu ensino, certo? Para vocês. Eu ensino para os meus alunos de concurso público. O nosso querido que? Perceba que a questão é a seguinte, a palavra que foi empregada para retomar. Grava essa palavrinha aqui, ó, retomar. Tá? O que ele vai ter essa função, o que vai ter essa função de retomar quando ele for o que a gente chama de pronome relativo. Ok? Pronome relativo. Tudo bem? Professor, mas eu preciso saber disso tudo para... Não, vamos lá. Entenda comigo. Quando eu pegar esse que e puder substituí-lo pela palavra qual, certo? Qual. Quando o que puder ser substituído pela palavra qual, ele vai ser o que a gente chama de pronome relativo. Pronome relativo, tá? Quando o que puder ser substituído por qual, ele vai ser um pronome relativo. Tudo bem? Então, se ele vai ser um pronome relativo, ele vai ter a função de retomar. Tá certo? Professor, só isso aqui eu consigo responder essa questão? Só com isso aqui você consegue responder a questão. Tem outras funções do que? Tem, eu posso ensinar depois para você que o que ele também pode ser substituído pelo pronome isso. Tá? Aí ele não vai ter a função de retomar. Tudo bem. Então, o que eu faço para resolver essa questão? Você vai pegar esses Qs aqui e vai substituir por qual? Na frase em que permaneceu o sentido, você perceber que tem um sentido, então vai ser a alternativa nossa, tá?
Vamos lá, questão A. Alternativa A, perdão. 3 séculos atrás, o economista João vaticinava qual? Faz sentido? Vaticinava qual? Não. Perceba que aqui o que faz mais sentido é a palavra isso. Ó. João vaticinava isso. Então, não é. B. José sugere qual o encarecimento? Não. José sugere isso. Então, não é. Letra C. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, os quais começaram a escola. Opa, professor, aqui eu consigo substituir por qual? A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, os quais começaram. Olha, deu certo, substituiu. Substituiu, pronto. Achou sua alternativa. Alternativa C. Vamos olhar D? Hoje vemos vários países da África, dependendo da importação do trigo da Ucrânia, sendo o qual isso... Não faz sentido. Sendo o qual isso nem fazia. Não faz sentido. Faz sentido isso aqui. Os Estados Unidos, os quais começaram a escoar. Ou seja, percebe que esse aqui está fazendo referência a quem? A Estados Unidos. Então, quando você pegar essa palavrinha aqui, puder substituí-la por qual, você estará retomando a informação, porque é um pronome relativo. Você vai aprender mais para frente, né? Talvez. Aí, se tiver uma questão que o pronome relativo, você vai aprender esse mnemônico aqui, ó. Prosa. Professor, o que é prosa? O que é prosa? Vou pegar uma caneta aqui. Prosa é o quê? Pronome relativo. Introduz oração subordinada adjetiva. É o famoso prosa, tá certo? Toda vez que eu tiver um pronome relativo, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Tá? Mas para responder essa questão, basta você substituir por qual você já acha a sua resposta. Pronto, já pode passar para a sexta. Já matou aí metade da prova. Tá? Metade das questões de língua portuguesa, pelo menos. Questão C. Palavra em destaque. Eu só esqueci de realmente destacar a palavra. Mas vamos lá, eu destaco aqui para vocês. Diz o seguinte, a pesquisadora Renata afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do sistema de alimentação, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo, se baseassem em poucas commodities, como trigo, milho e soja. Deixa eu só ver aqui, peraí. É essa palavrinha aqui, ó, cuja. Tá? Aqui eu esqueci de destacar, tá aqui, ó, cuja. Então, está pedindo o seguinte, a palavra em destaque é, Funcerne gosta muito de usar essa palavrinha cuja, tá? Por que ela gosta muito de usar essa palavrinha cuja? Porque a palavra cuja, ou cujo, né? Cujo, cuja, vamos colocar como está ali, cuja, também pode ser cujo, ela é um pronome o quê? Relativo. Cujo, cuja, cujos, cujos é um pronome relativo. Ora, se é um pronome relativo, ele faz o quê? Como a gente já viu na questão anterior, ele retoma. Se é um pronome relativo, retoma. Tá bom? Cujo, cujas. Outra informação sobre esse cuja é que esse cuja sempre vai trazer a ideia de posse, tá? Cujo sempre vai trazer a ideia de posse. Ele retoma e vai trazer a ideia de posse. Só isso. Vamos lá para as alternativas. A palavra em destaque é um pronome. A letra B, um pronome. A letra C, uma conjunção. Opa, já posso descartar. Letra D, uma conjunção. Já posso descartar. Ficando aí já com 50% de chance de acertar essa questão. Tá? A alternativa A diz o seguinte, é um pronome, retoma uma expressão, sim, retoma, de valor nominal e estabelece uma relação de posse. Tem posse, retoma. É o que está aqui. A letra B, um pronome, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de posse. Professor, e agora? Os dois têm posse, só que a diferença é que uma retoma valor de expressão nominal e a outra valor de expressão adverbial. Dê uma olhadinha. Se ela retoma, o que é retoma? Então, ela está fazendo referência a algo que está atrás dela. Então, fala o seguinte, ainda expuseram a vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase, ou seja, ela sempre vai retomar aquilo que está
antes dela, a alimentação, vulnerabilidade do sistema de alimentação global. Então, vulnerabilidade do sistema de alimentação global. Professor, o que é uma expressão de valor nominal e uma expressão de valor adverbial? Nominal é só você pensar em substantivo. E adverbial de advérbio, tá? Professor, mas ainda eu não sei o que é advérbio. Pega esse macete aqui, ó. OQCP. O que é OQCP? Onde, isso aqui é um quê, né? Onde, quando, como e por quê, ok? Toda vez que você fizer essas perguntinhas e obtiver resposta, você vai ter um valor adverbial. Por exemplo, fui para casa. Fui para onde? Para casa. Então, para casa é valor adverbial. Na semana passada fiz a prova. Fiz a prova quando? Na semana passada, valor adverbial. Fui ao trabalho apressadamente. Fui ao trabalho como? Apressadamente. Então, apressadamente, valor adverbial. Tá? Estudei para a prova. Estudou para quê? Ou por quê? Para a prova. Então, para a prova é adverbial. Tá? Se você olhar aqui, sistema de alimentação global. Então, aqui está falando do sistema, né? Vou lembrar do sistema de alimentação. Esse aqui é substantivo. Não tem nada de valor adverbial. A alternativa A. Nominal é substantivo. Ó, sistema é substantivo, alimentação é substantivo. Tá? Aqui não tem nada de adverbial, somente substantivo. Alternativa A. Tudo bem? Você consegue responder essa questão aí. Tá certo? Pronome relativo. Eu aconselho vocês também a estudarem pronome relativo, porque cai pronome relativo em função. Cai pronome relativo. Tudo bem? Uma coisa que eu tenho certeza que vai cair na tua prova é pronome relativo. É pronome relativo. Aí tem esses macetes que eu passei, tem muito mais macetes. Só que em uma aula não dá para passar todos esses macetes para vocês, tá certo? A questão 7, vamos lá. Vocês ainda estão comigo, deixa eu ver que elas são aqui. 8 horas, tem tempo ainda. Fiquem comigo até o final aí para vocês pegarem a surpresa aí, o presente, tá certo? Então vamos lá. É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. Então, o conector que 7. O conector que introduz a terceira oração poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por terceira oração, professor? Como assim? Pense comigo assim, ó. Oração. Oração. Como é, professor, que eu sei quantas orações eu tenho ali numa frase? Pensa comigo. Oração é igual a verbo. Ou seja, a quantidade de oração é equivalente à quantidade de verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, e assim sucessivamente, né? Vamos ver quantas orações nós temos aqui. Ó, é necessário, então já tem um verbo aqui. É necessário preservar, já tem outro verbo aqui, os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. Então, tem quantos verbos? 3. Eu tenho quantas orações? 3 orações. Tanto é que na questão fala assim, o conector que introduz a terceira oração. Qual é a terceira oração? Está aqui, né? Qual é o conector que introduz? Está aqui. Por quê? Porque eles nem sempre são renováveis. Então, ele pode ser substituído sem prejuízo ao sentido por desde que, contanto que, apesar de que, uma vez que. A gente vai perceber que esse porquê, ele traz uma ideia de explicação, tá? Eu tenho uma listinha, depois eu vejo se eu passo para vocês, uma listinha dos conectivos, que a FUNCERN usa, tá? Não são todos conectivos. É os conectivos que a FUNCERN usa, que a FUNCERN usa nas suas questões. Tudo bem? Depois eu passo para vocês. Então, desde que é necessário preservar os recursos naturais, desde que eles nem sempre são renováveis? Não faz sentido. Se eu quero explicar, é necessário preservar os recursos naturais, contanto que eles nem sempre são renováveis? Também não. É necessário preservar os recursos naturais, apesar de que? Também não. A única alternativa que nos resta é a alternativa de uma vez que eles nem sempre são renováveis. Então, aqui eu posso dizer para você o seguinte, oração
é igual a verbo. Então, se fosse para contar a quantidade de orações, é só contar a quantidade de verbos, você já tem a quantidade de orações, tá? Não se esqueça disso. Oração é igual a verbo, para eu saber a quantidade, tá? E sobre os conectivos, depois eu passo para vocês, tá? Os conectivos que a FUNCERN usa. Tudo bem? São pouquíssimos, mas depois eu passo para vocês. Questão 8, vamos lá. Eu sei que o pessoal aí trabalhou, vai estar cansado, amanhã tem compromisso, hoje é sábado ainda, né? Tem alguém que vai sair um pouquinho com a família, mas vamos lá. Vamos focar. 3 séculos atrás, o economista inglês João vaticinava, então está destacado ali vaticinar, você é vaticinado. Questão 8. Nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a ação de. Na tua prova, lá no dia, vai cair uma questão, que é um assunto que a gente chama de significação de palavras. Professor, o que é isso? Só você lembrar de quê? De dicionário. Dicionário. Ou seja, vai ter que saber o significado da palavra. Eles vão pegar uma palavrinha esquisita e vão falar para você o seguinte, olha, qual é o significado dela? Certo? Então, fala assim, ó, nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a ação de, ou seja, eu preciso saber o significado dele, vaticinava. Quando a gente não sabe, a maioria das vezes a gente não sabe o significado dessa palavra, porque eles vão pegar uma palavra estranha, mas é só uma questão que eles pedem, você vai pelo contexto, tá? Então, você vai olhar o contexto ali. Vamos olhar o contexto, então. 3 séculos atrás, o economista inglês João vaticinava que, sem controle de natalidade, o mundo estaria destinado à fome, certo? Sem controle. Ele vaticinava que, sem esse controle, o mundo estaria destinado à fome. Então, vamos lá. Esse vaticinar é a mesma coisa que explicar. Ele estava explicando que, sem controle de natalidade, o mundo estaria destinado à fome. Ele estava falando de séculos atrás, ó. 3 séculos atrás. Que o economista João vaticinava que, sem controle de natalidade, o mundo estaria tá no futuro. Então, se ele está falando do passado, ele está se referindo ao futuro. Estaria destinado à fome. Será que ele está explicando? Será que ele está confirmando? Será que ele está identificando? Ou será que ele está prognosticando? O que é prognosticar? Você dá um prognóstico antecipado. Às vezes o médico nos dá um prognóstico. E não nos dá um diagnóstico. Ou seja, é certo que você tem. Você dá um prognóstico. É uma dúvida, é uma sugestão. Talvez. Ok? Se a gente olhar o contexto, né, essa é uma questão que realmente você precisa, não somente o contexto, mas você precisa entender a palavra, tá? Infelizmente, a FUNCERN tem esse tipo de questão aí. Se você olhar o contexto, você vai concordar comigo que a ação aqui é a mesma coisa aqui. Vamos ver se alguém vai acertar, deve estar anotando, deve estar pensando aí. Se você disse a alternativa D, você acertou. Por quê? Olha só, analise comigo a frase. Séculos atrás, ou seja, ele estava falando, então, no passado. Ele está falando no passado o quê? Ele vaticinava, ou seja, então lá no passado ele vaticinava alguma coisa do futuro. Tem como ele prever o futuro? Não, não tem como. Ele prognosticava, ele suspeitava que sem controle de natalidade o mundo estaria no futuro, estaria destinado à fome. Então lá do passado ele suspeitava que sem controle de natalidade o mundo estaria destinado à fome. Alternativa B. Uma coisa em língua portuguesa, você tem que ler essas frasezinhas, assim, quando pede questão de significação de palavras, leia com muita cautela, tá? De questão mesmo. A ideia é prognosticar, tá? Vamos lá para a questão 9. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar. Que palavra em destaque? Esta palavra aqui. Professor, isso aí já é um artigo. Será? Vamos lá. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar que é uma preposição. É uma preposição, é uma preposição, é um artigo, é um artigo. Primeira coisa, vamos saber diferenciar preposição de artigo, tá? Professor, como é que a gente diferencia, então, preposição de artigo? Vamos colocar aqui, ó. Preposição. E aqui embaixo, vou colocar artigo.
Ok? Então, preposição a e artigo a. Qual a diferença? Vamos começar pelo artigo. Para ser um artigo a, primeiro que ele vai ter que estar associado a um substantivo. Ok? Que substantivo? O substantivo tem que estar na frente dele. Então, vamos exemplificar aqui, ó, para ser um artigo. Por exemplo, a caneta, ok? A mala. Perceba que o substantivo, para ser um artigo, ele tem que estar acompanhando um substantivo, ou uma palavra substantivada. Professor, o que é uma palavra substantivada? É qualquer classe de palavra que tem um artigo na frente. Por exemplo, eu falo assim, não no caso do a, né? Mas, por exemplo, eu falo assim, ó, o saber. Ah, esse o aqui é um artigo porque é um verbo, mas ele está acompanhando, tá? Mas no exemplo nosso aqui, a caneta, a mala. E como é que eu sei, então, que isso aqui, além de estar acompanhando o substantivo, ele pode ser um artigo? Quando você mudar o substantivo feminino para um substantivo masculino, por exemplo, lápis, o a, para ser artigo, ele tem que ser substituído por o. Então, a caneta, o lápis. Maravilha. Né? Vamos aplicar isso aqui numa frase? Fiz a prova. Fiz a prova. Como é que eu sei que isso aqui é um artigo? Vamos substituir prova por trabalho? Então, fiz o trabalho. Perceba que quando eu substituí um substantivo feminino por um substantivo masculino, o a, ele também foi substituído por o. Quando isso acontecer, o a vai ser artigo. Já na preposição, a preposição, ela não muda. Ela não pode sair, ela não muda, tá? Eu falo assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Obedeço a... Obedeço a leis. Obedeço a leis. Ok? Primeiro eu sei que o verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguma coisa. Leis está no plural. Ok? Para ser artigo, tinha que estar no plural também. Mas se eu retirar, obedeço leis. Vamos dar leis para um substantivo masculino? Obedeço pais. Pais é masculino, né? Os pais. Então, será obedeço os pais? Não, obedeço aos pais. Perceba que o a permaneceu. Então, eu sei que esse a é uma preposição. Tá? E para ser artigo, novamente falando, ele tem que estar acompanhando um substantivo. Tudo bem. Vamos olhar aqui. Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o trabalho de uma torta, a tamanho de uma torta, a que poucas pessoas têm acesso. A que poucas pessoas têm acesso. Perceba que esse a, ele está junto aqui, ó, está antes de um que. Primeiro, que não é substantivo. Ok? Então, que já não é substantivo. De cara, eu já posso, então, eliminar a C e a D. Por quê, professor? Porque que não é substantivo e para o a ser artigo, ele tem que estar acompanhando um substantivo. Tudo bem? Ele vai ser uma preposição. Agora, vamos lá. É uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso? Ou ela é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar? E agora? Como é que a gente faz isso? É difícil? Não, é fácil. Vamos lá. Entenda comigo. Aumentando o tamanho de uma torta a que poucas pessoas têm acesso. Perceba que a palavra está aqui, ó, acesso. Ok? Acesso. Se a gente fosse pegar essa oração aqui e colocar na oração na ordem direta, ficaria assim, ó. Poucas pessoas têm o quê? Tem acesso. Acesso a alguma coisa. Poucas pessoas têm acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Ok? Esse acesso aqui, olha para mim, esse acesso, ele é verbo ou ele é nome? Quando fala nome, é substantivo. Ele é verbo ou ele é nome? Ele é nome. Acesso, nesse caso, é nome. Onde está o verbo? O verbo está aqui, ó. Tem.
Quem tem, tem algo. Tem o quê? Acesso. Acesso é nome. Se acesso é nome, a alternativa A. Aqui eu precisaria ensinar vocês sobre a questão da crase, né? Mas, infelizmente, nesta aula a gente não vai trabalhar crase, tá certo? Tudo bem. Vamos pegando só esses macetes aqui. Esse materialzinho vai ficar disponível, o vídeo também vai ficar disponível, não se preocupe com isso. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E tem outro presente para vocês também, então fica até o final. É a questão 10 aí. Vamos lá. Diz o seguinte, né, tem um texto aí que fala o seguinte, sobre as possibilidades de pontuação do trecho. Considerando-se a relação sintaxe-semântica da língua portuguesa, é correto afirmar aqui. Então, está falando de pontuação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A retirada da primeira vírgula mantém o sentido da explicação. Onde é que está a primeira vírgula? Está aqui. Já eu explico. A retirada da segunda vírgula é sintaticamente adequada. Onde está a segunda vírgula? A segunda vírgula está aqui. A retirada dela é sintaticamente adequada. A C, o travessão poderia ser substituído por vírgula. Você tem um travessão aqui. Ok? Poderia ser substituído por vírgula. E o travessão poderia ser substituído por um ponto. E aí, como é que a gente responde a questão dessa? Porque tem muita informação. Vamos lá, fácil. Primeira coisa, está falando assim, que a retirada da primeira vírgula mantém o sentido da explicação. Perceba que eu tenho uma vírgula aqui, tá? A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que? Você já aprendeu em questões aí anteriores? Esse que, ele pode ser substituído por qual, tá? Então, se o que... Vamos lá, acompanhe comigo o raciocínio. Pode ser substituído por qual, logo ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele está retomando. Aí tem outra informação aqui para vocês, vamos lá. Pronome relativo, como eu já expliquei para vocês, eles introduzem orações adjetivos, tá? Vamos lá. Orações, ordem de orações, de adjetivo. Essa oração adjetiva, ela pode ser explicativa, ou ela pode ser restritiva. Ok? Explicativa ou restritiva. Toda vez que ela for explicativa, antes desse que, você vai ter uma vírgula. Quando ela for restritiva, você não vai ter vírgula. Professor, qual a diferença de explicativa e restritiva? Não precisa saber a diferença. Só saiba que na explicativa, antes do que, você tem a vírgula. Se você retirar a vírgula, deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Tá? Até mesmo porque no texto, a vírgula, ela também é usada em termos explicativos, tá? Então, você vai ver esse que, ele é um pronome relativo e antes dele tem uma vírgula. Quer dizer que é explicativa. Aí está dizendo o seguinte, a retirada da primeira vírgula mantém o sentido de explicação? Não, porque ele vai ficar agora restritiva. Se eu tirar a vírgula, ele vai se tornar uma restritiva. Então, a A está errada. Tá? A B, a retirada da segunda vírgula é sintaticamente adequada? Onde está aqui a segunda vírgula? Ó, estes, vírgula, por sua vez, vírgula. Tem uma vírgula aqui. Por sua vez, é uma expressão, tá? Estes, por sua vez, extinguiram. Vamos lá, existe esse macete aqui, ó. S, V, C, ok? Vírgula, adjunto, adverbial. Como é que funciona esse macete? O que é S? S é sujeito. V é verbo. E C é complemento do verbo. Entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, você não pode, em hipótese alguma, colocar vírgula, ponto e vírgula, qualquer tipo de ponto. Não pode, não existe, tá? Toda vez que eu tiver uma expressão, uma adjunta adverbial, qualquer tipo de expressão que esteja entre esses elementos, obrigatoriamente eu tenho que usar duas vírgulas, tá? Duas vírgulas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Só um exemplo aqui. João, certamente, vírgula, foi
ao cinema. João certamente foi ao cinema. Então, se a gente fosse fazer uma análise, você vai perceber o seguinte. João é sujeito, foi é verbo, e vamos dizer que ao cinema é o complemento. Perceba que entre o sujeito e o verbo, eu tenho uma palavrinha, certamente. Não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento. Ela pode ficar aqui? Pode. Porém, eu tenho que deixar as duas vírgulas, obrigatoriamente. Professor, se eu tirar uma vírgula, tá errado? Tá errado. Se eu tirar essa vírgula aqui, tá errado? Tá errado. Então, tem que deixar as duas. Se você olhar para a alternativa B, a retirada da segunda vírgula, dessa aqui, se eu retirar essa segunda vírgula, é sintaticamente adequada? Não, porque vai ter erro, ok? Eu preciso das duas vírgulas. Por quê? Estes extinguiram. Extinguiram é verbo e estes é sujeito. Quem extinguiram? Estes. Então, entre o sujeito e o verbo, tem uma expressão, só que eu tenho que colocar duas vírgulas. Se eu tirar uma, fica errado. Então, a alternativa B está errada. A letra C, o travessão poderia ser substituído por vírgula? Vamos lá. Questão do travessão. Aí eu vou colocar outro macetezinho aqui para vocês. Funciona assim, ó. Você tem o travessão. Perdão aí que eu tô ainda, como eu falei para vocês, né? Tô saindo de uma virose. Você tem aqui o travessão. Você tem a vírgula. E você tem o parênteses. Parênteses, certo? Como é que funciona? Travessão, vírgula e parênteses. Eu posso substituir um pelo outro? Posso. Eu posso substituir o travessão pela vírgula. Eu posso substituir a vírgula pelo parênteses ou vice-versa. Eu posso fazer isso. Quando eles trouxerem uma ideia de explicação ou uma ideia de especificação. Específico, algo específico. Explicação, especificação, tá? Eu posso, sim, substituir. Então, tá lá, o travessão poderia ser substituído por vírgula. Onde é que está o travessão? Tá aqui, ó. De locais alimentação ao incorporar o produto, convertendo-se em mercado independente. Produto, vírgula. Na verdade, até a vírgula aqui, né? Convertendo-se em mercado independente. Ou seja, está explicando, eu poderia, sim, substituir. A travessão poderia ser substituído por vírgula? Sim. A letra D, o travessão poderia ser substituído por ponto? Não. Travessão nunca pode ser substituído por ponto, tá? Alternativa C. Parece que é muita informação, né? Mas não. Depois que você pegar essas estratégias aqui, fica muito fácil, tá bom? Muito fácil mesmo. Alternativa C. Vamos dar uma olhadinha agora. Faltam só, acho que três questões. Fiquem comigo aí até o final. Aguentem mais um pouquinho aí. Vamos lá. FUNCERN 2019 agora, nível médio. Então, acabou que ela lá, vamos aqui, só para algumas questões. Está dizendo o seguinte, a palavra vem está acentuada. Percebe que o vem está acentuado. Por concordar com o sujeito da oração, ser um monossílabo tônico terminado em M, concordar com o sujeito da oração, ser uma oxítona terminada em M. Como é que funciona? Essas duas palavrinhas caem muito em FUNCERN, tá? Que palavrinhas é essa? É a palavrinha vem e a palavrinha tem, tá? Como é que funciona isso, então, quando eles têm acento ou não? Seguinte, vem e tem não vão ter acento, quando você tiver aí um sujeito no singular. Exemplo, coloca assim, ó. Ele tem, ele vem, sem acento. Por quê? O acento vai indicar que o sujeito está no plural. Então, eu coloco aqui, ó. Eles têm e eles vêm, ok? Então, esta acentuação, ela é justificada por causa do sujeito que está no plural. Não tem nada a ver de ser monossílaba, oxítona, não. Esqueça isso.
Quando você vê essas duas palavrinhas, tem e vem, acentuadas, é porque o sujeito está no plural. Então, a gente olha aqui para as alternativas. A letra B, ser um monossílabo tônico, já posso descartar. A letra D, ser um oxítono, já posso descartar. A letra A, concorda com o sujeito da oração, história da humanidade, ou concorda com o sujeito da oração, todos os esforços médicos sanitários. Ora, se eu já sei que vem, está acentuado, e concorda com o sujeito que está no plural, eu não preciso nem olhar lá para cima, olho para cá. Concorda com o sujeito história da humanidade, está no singular. A letra C, todos os esforços médicos sanitários, está no plural. Se está no plural, a alternativa C. Se eu quiser olhar lá para o texto, fala assim, ó, todos os esforços médicos sanitários na história da humanidade vêm. Eu pergunto para o verbo, quem vem? Todos os esforços médicos sanitários. Ok? Simples assim também. Então, tem, vem, cai na função. E fique ligado aí nesse plural aí. Bom. Mais uma aqui. Só tem essa mais uma. Vamos lá, aguentem um pouquinho. Considere 2019. Considere o trecho. Aí fala assim, a sequência narrativa está caracterizada pela simultaneidade de ações, presença do pretérito imperfeito, caracterização de uma situação rotineira, relação de anterioridade e posterioridade. Seguinte, vamos lá. A função, ela vai trabalhar isso com vocês, tá? Na prova lá de vocês vão ver que a questão do tipo assim, ó, falando sobre sequência. Aí tem a sequência narrativa e sequência descritiva. Como é que faz para a gente identificar uma e outra? É muito simples, vamos lá. Vou puxar aqui, ó. A narrativa, ela vai ter algumas características e a descritiva outras características, um pouquinho diferente, que a gente vai conseguir identificar no texto. Para ser narrativa, primeiro, o verbo precisa estar no pretérito perfeito. E já a descritiva, o verbo no pretérito imperfeito. Professor, como é que eu diferencio pretérito perfeito e imperfeito? É só pensar o seguinte, o imperfeito, ele sempre vai ter assim, ó, ava, terminava em ava e terminar em ia. Exemplos, vamos pegar o verbo cantar. Cantava, ó, cantava. O verbo sorrir, sorria, tá vendo? Cantava, sorria, dormia, cheirava, estudava, corria. Então, são verbos terminados em ava e ia, são verbos que estão no pretérito imperfeito. Verbos que estão no pretérito imperfeito indica aqui descritiva, tá? Vamos olhar os verbos que tem aqui. Depois do que eu ouvi, vi, não tem ava nem ia. Meu vivo apetite pela vitória eterna, sofreu, não tem ava nem ia. Pensei, ó, só tem aqui, tirando poderia, para conseguir achar um verbo com ia. Poderia inventar uma noite, só que aqui não é nem, é futuro, né? Morte do que a vida como aquela, ou seja, perceba que os verbos estão no pretérito perfeito, tá? Outra característica da narrativa é o seguinte, você vai ter uma relação de anterioridade e posterioridade. Ok? Posterioridade. Enquanto que na descritiva, você vai ter ações simultâneas. Ações simultâneas, o que mais? Ações rotineiras. Quando aparecer essas palavrinhas, rotineiras, simultâneas, verbo no pretérito, você já sabe que é uma descritiva. Narrativa, verbo pretérito perfeito, anterioridade, posterioridade, sucessividade também, ou seja, ações sucessivas, né? Ações sucessivas. Ações sucessivas. Então, essas palavrinhas vão indicar narrativa, tá bem? Aí diz o seguinte, a sequência narrativa está caracterizada pela... Ó, perceba que
a questão já fala se é narrativa ou descritiva, no caso, narrativa. Então, basta eu olhar essas características aqui. Vamos lá. A, simultaneidade de ações? Não, porque simultaneidade eu já vi que é da descritiva. Então, A não é. A, B, presença de pretérito imperfeito? Não, porque eu já vi que na pretérito perfeito é da descritiva. Então, já não é. C, caracterização de uma situação rotineira? Não, porque a situação rotineira eu já sei que é da descritiva. O que sobrou? Relação de anterioridade e posterioridade, alternativa B. Ou seja, para responder a questão dessa, basta você saber isso aqui, tá bom? Só isso aqui. Professor, cai muito a questão dessa? Cai demais, tá? E essa, eu acho que é a última aí para a gente encerrar. Perceba aqui. Considerando a sintaxe padrão do português escrito e a pontuação, então vai trabalhar a pontuação e vai cair pontuação na tua prova, tá? Vai cair pontuação na tua prova. Uma nova versão para o período sem alteração de sentido é. Lembra daquele macete? S, V, C, vírgula, adjunto adverbial. Professor, por que tem vírgula adjunto adverbial? É porque eu posso separar, eu posso usar vírgula quando eu tiver adjunto adverbial, mas eu não posso separar sujeito, verbo, nem verbo e complemento, tá? Não posso fazer isso. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Considerando a sintaxe do padrão português escrito e a pontuação, uma nova versão para o período sem alteração de sentido é, vamos lá. A Gulliver, a morte, tá aqui, ó. A expressão tá aqui, né? A original. A morte, nessa perspectiva, parece a Gulliver uma benção. Então, vamos lá. Vamos começar por questões didáticas. Vamos começar no D. A D fala o seguinte. Nessa perspectiva, a morte parece, vírgula, uma benção. Perceba que eu estou separando o verbo do complemento. Parece o quê? Uma benção. Estou separando o verbo do complemento com a vírgula. Posso? Não. Então, a D não é. A morte, nessa perspectiva, parece. Tem uma vírgula aqui, ó. Eu pergunto, o que parece a Gulliver uma benção? Você vai falar a morte. Então, a morte é sujeito, parece é verbo. Estou separando o sujeito do verbo com uma vírgula. Professor, se tivesse uma vírgula aqui, estaria certo? Aí estaria certo, mas não tem. Não tem, está errado. Letra B. Letra B. Nessa perspectiva, a morte parece, ó, parece é o verbo. E novamente aqui, ó, a morte é sujeito. Eu estou separando o sujeito do verbo com vírgula, também não pode. A única alternativa que nos sobrou foi a alternativa A. A Gulliver, a morte parece, vírgula, nessa perspectiva, vírgula, uma bênção. Perceba que eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo, e parece o quê? Uma bênção. Eu tenho um complemento. Professor, tem vírgulas, mas perceba que obrigatoriamente eu tenho duas vírgulas. Ela está isolando essa expressão aqui, ó, nessa perspectiva. Então, não estou separando o verbo do complemento. Então, tem que ter duas. Se tivesse uma, estaria errado. Ou seja, a alternativa A, utilizando o quê? O sujeito, o macete de SVC. Não preciso saber todas as regras de vírgula. Basta eu saber que eu não posso separar sujeito, verbo, complemento. E ir lendo e já ir ali eliminando aquelas que vão aparecendo na nossa questão, certo?